Então, se a gente fosse resumir aqui, a contrariedade e frustração, ela é gerada pelo fato ocorrido contrário aos seus planos, e geralmente a crença falsa, não é sempre, porque vai depender de cada pessoa, mas geralmente a crença falsa passa por algo como isso aqui. O meu plano é o melhor para mim. Você está arraigado nessa crença que os seus planos têm que acontecer, porque é você que sabe e esse plano é sempre o melhor para você. A atualização que precisa ser feita é mais ou menos isso aqui. O que aconteceu efetivamente, você planeja, não tem nenhum problema em você planejar. Só que quando você planeja e vai executar, pode dar certo e pode dar errado. Se não acontecer o que você planejou e acontecer outra coisa, o que significa isso para você? É aí que está a crença que tem que ser mudada. O que aconteceu efetivamente é o melhor para mim. Porque se existe um Deus que está no controle de tudo, que está no controle da minha vida, que eu tenho vivido buscando a direção dele, tem esses detalhes, se você tem vivido buscando a direção dele, e você tenta fazer uma coisa e não dá certo, o que significa isso? Significa que Deus falou assim, olha, filho, isso aqui não vai ser bom para você. Isso aqui vai ser bom para você. Então por que você está frustrado ou contrariado? Não existe nenhuma razão se você está coerente internamente com as crenças que você professa, que Deus está no controle de tudo, que Deus te ama, que Deus quer o melhor para você. Pronto, é só aceitar que o que aconteceu de verdade, mesmo que você não entenda, é o melhor para você. Você vai entender daqui um tempo, daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos, seja daqui 10 anos ou 20 anos, mas você vai entender que é o melhor para você. Eu fiquei durante muitos anos da minha vida questionando por que Deus me levou a estudar física. Porque eu busquei a orientação dele. E eu fui estudar. Entrei na universidade, estudei, me formei. Só que depois, com o tempo, ainda na universidade, eu me dei conta que eu tinha mais afinidade pelas ciências humanas do que pelas ciências exatas. E eu me formei, continuei trabalhando com isso, mas ficava me questionando sempre internamente, né? Mas, puxa vida, né? Eu segui a direção de Deus e isso não tem nada a ver comigo. Cerca de, 15 anos depois, eu fui entender realmente o que aquilo, a formação que eu tive inicial, tinha a ver com o todo da minha vida. Hoje eu sei, mas levou 15 anos para entender isso. Então, na nossa vida é assim, Deus coloca uma coisa no nosso caminho e nós ficamos contrariados. Porque a gente não entende por que isso é bom para mim. Você vai entender daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos. No momento você vai entender. Mas você tem que decidir no que você vai acreditar. Agora nós vamos passar para a próxima parte, que é a ansiedade e a preocupação. Em primeiro lugar, ali está dizendo, no geral, qual é a causa da ansiedade e preocupação. É um pensamento de ocorrência possível futura contrária aos meus planos. Veja que o anterior... Opa, estou errado. O anterior, a contrariedade, é quando um fato acontece, ele já aconteceu, que é contrário aos seus planos. E a ansiedade? É um pensamento de uma ocorrência futura que vai ser contrária aos seus planos. Então, na ansiedade e preocupação, você está olhando para o futuro, você está preocupado com os seus planos também, eles têm que acontecer, você ainda tem essa crença, meus planos têm que acontecer, só que tem uma coisa futura que pode impedir que os seus planos aconteçam, você já começa a sofrer antecipadamente pelos seus planos que podem ser frustrados. Isso é, no geral, a ansiedade e preocupação, esse sentimento negativo. Agora a pergunta que eu faço para você, a segunda, tem diferença entre preocupação e ansiedade? Acho que não. Oi? A ansiedade seria mais intenso, mais prolongada. Exato. A Jéssica já andou pesquisando sobre isso. Ansiedade e preocupação tem uma diferença, sim. Claro que muitas vezes ele é usado como sinônimo, inclusive nessa versão, nesse texto bíblico que nós lemos, algumas versões usam ansiedade, outras versões usam preocupação. Mas no entendimento técnico tem uma diferença que é muito importante vocês saberem entre os dois. Preocupação é algo que acontece com um problema pontual na sua vida, que está diante de você, e que você tem consciência e que você pode, em tese, resolver. Isso é preocupação. Então, preocupação não é necessariamente um sentimento negativo, pelo contrário. Preocupação é um sentimento que é um radar, seu sistema cognitivo, intuitivamente, ele detecta um problema que você precisa dar atenção imediatamente. E eu vou dizer para você. E aí vai entrar o problema da preocupação. Quando isso acontece, o seu sistema cognitivo está dando uma direção que esse problema precisa ser encarado por você imediatamente. E a preocupação não vai parar enquanto você não atender esse problema. Então, eu costumo dizer, nas conversas que eu tenho sobre epistemologia, esse tipo de coisa, que a nossa mente inconsciente ou intuitiva, ela é muito mais inteligente do que a nossa mente consciente e racional. A intuição é como se fosse um computador que ele faz uma varredura de tudo que está acontecendo na sua vida e ele detecta aquelas coisas que são críticas, que podem dar problema para você. E como que ele te avisa? Com um sinalzinho lá que fica berrando no teu ouvido o tempo todo. Isso se chama preocupação. É um sinal de alerta berrando no seu ouvido. Enquanto você não resolver, ele vai ficar berrando no seu ouvido. E o nosso problema em relação à preocupação é que a gente não ouve, não escuta esse sensor que Deus deixou em todos nós.
Então, imagine, vamos pegar uma situação prática para vocês entenderem. A maioria dos que dirigem aqui já passaram por isso. Você está dirigindo o seu carro, indo trabalhar com ele e tal, e de repente você começa a ouvir um barulho estranho. E aí, toda vez que você liga o carro, você ouve esse barulhinho estranho. Parece que vem do motor. Aí você vai trabalhar aquele barulhinho estranho. Qual é o sentimento que você tem? Começa a ficar preocupado. O que é essa preocupação? É o seu cérebro intuitivo dizendo o seguinte: para tudo e veja isso. Porque aí começa a antecipação do futuro. Porque você pode ficar na rua, porque você pode estar viajando, imagina você parar no meio de uma serra, porque você não tem, sei lá, seguro para guincho, que o guincho é muito caro, o teu cérebro começa a trabalhar e te dá todas as coisas que podem acontecer se você não resolver o problema. Então a preocupação, ela não é negativa e ela se resolve facilmente. Como? Você detectou, teu cérebro detectou o problema, está lá, vai e resolve. Não tente ser mais inteligente que o seu cérebro. Ele é mais inteligente que você. Ele pensa muito mais rápido que você. Ele prevê milhares de situações muito mais do que você tem consciência. Então atenda, resolva o problema. O que as pessoas fazem? Que aí sim gera o problema da preocupação que leva à ansiedade. Elas ficam vivendo a vida delas sem ouvir o sinal de alerta da preocupação. Ela simplesmente vai ignorando. A preocupação não para, ela continua. Não é só com uma coisa, é com o carro, é com a saúde. Sabe aqueles sintomazinhos que você começa a sentir aqui e ali, meu Deus, o que é isso? Começa a preocupação. E você vai levando anos e não vai no médico, mas a preocupação continua lá. Então você acumula o carro com a saúde, aí depois tem o emprego, imagina a pessoa está lá no emprego, começa a ter a demissão em massa ali. Aí a pessoa começa a ficar preocupada. Por quê? É um problema objetivo que está acontecendo. Uma hora vai chegar a minha vez. O que o teu cérebro está dizendo para você fazer? Cara, começa a correr atrás. Vai mandando currículo. Veja, começa a entrar em contato com outras pessoas, porque uma hora vai ser você. Então, na nossa vida cotidiana, a gente vai ignorando as preocupações, elas se acumulam e ficam muito tempo na sua vida. E aí o seu sistema límbico chega um momento em que ele se desregula e mesmo depois que você resolve o problema, ela não para mais. Nosso se torna uma preocupação crônica. Toda doença crônica é assim, ela começa pontualmente. Se você resolve, está resolvido. Se você não resolve e passa muito tempo, o seu organismo se adapta àquela realidade e se torna crônico. Depois que ele tentar resolver, não vai resolver mais. Então muitas pessoas adquiriram, agora sim, a ansiedade porque elas simplesmente ignoraram as suas preocupações durante um tempo muito grande. Então, falando agora falando das preocupações especificamente, você já sabe, a preocupação surge. Ah, escuta ela, vai lá, resolve, pronto, ela desaparece. Simples assim, some. Aí você fala assim, Ricardo, mas e se não resolver, né? Por exemplo, o cara do trabalho lá, começaram a mandar as pessoas embora, aí ele, tudo bem, ouviu a preocupação, fui ver os meus contatos para ver se eu consigo um outro emprego e tal, já consigo encaminhar alguma coisa, caso me mandem embora, eu já tenho isso. Só que aí não deu nada certo. E daí? A pessoa continua preocupada? Aí que está a ansiedade. A ansiedade, então, agora entrando no ponto, primeiro, ela não tem um foco específico. A preocupação tem um foco, é a minha saúde ali, que está os sintomas, é o trabalho, é o carro, e eu sei o que tem que fazer. A ansiedade, a pessoa, não tem um foco específico. Ela está preocupada com o quê? Não sei. Não sei. O foco da ansiedade é difuso. Não tem nada específico que deixa a pessoa preocupada. Ela simplesmente fica preocupada. Então a ansiedade é quando a preocupação chega num nível disfuncional. A preocupação é funcional, ela te ajuda. A ansiedade não é funcional. E aí você fala, Ricardo, como isso acontece exatamente? Vamos pegar o exemplo do carro. A diferença desse mesmo exemplo, preocupação e ansiedade. Preocupação, o cara ouviu um barulho, tem que parar no mecânico para ver o que é, porque senão posso ficar na rua. Tem pessoas que elas estão constantemente pensando, o carro está tudo bem, 100%, mas ela fica pensando que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Isso tem até nome na literatura técnica, né? Pensamentos catastróficos. As pessoas têm pensamentos catastróficos. Vai acontecer alguma coisa errada. Você vai sair, né? Que nem a Priscila que diz que não gosta de sair com carro, porque pode ter que estacionar em algum lugar e ela não sabe fazer baliza. Né? A pessoa fica, não, eu não posso sair porque eu vou chegar num lugar e não vai ter vaga e eu não vou poder estacionar. E aí, se eu não estacionar, o que vai acontecer? O carro vai ficar na rua. Aí a pessoa começa a ter pensamentos catastróficos. E por que eu não dirijo? Porque eu tenho medo. Porque eu posso não parar o carro, eu posso não achar o freio, na hora que tiver que parar, eu posso bater com o carro que vier, que eu posso não conseguir desviar do carro, eu posso sair... Exato. Aí a pessoa começa a imaginar os piores cenários possíveis. Só que tem uma coisa objetiva acontecendo para ela ficar preocupada? O carro está com problema? Não tem nada. A pessoa simplesmente fica imaginando esses cenários catastróficos. Quer ver um exemplo comigo, especificamente? Eu costumava pensar muito no passado o seguinte, ó, todo cruzamento que eu passava, eu imaginava um carro batendo em mim e eu morrendo. Todo cruzamento. Isso é um exemplo de pensamento catastrófico. Mesma coisa, você está andando na rua assim, mas eu vou sair para trabalhar, mas pode cair um míssil em cima de mim. Claro que pode cair, né? É possível, nada é impossível, não é uma coisa impossível, mas é um pensamento catastrófico. Então, essa é a diferença. Andando na rua à noite, e quando você começa a andar rápido, quase correr, imaginando um ladrão que não existe. Você olha para trás e não vê, você está acelerando o passo, você está... vai que ele aparece. Então, esses são exemplos de ansiedade, que é diferente de preocupação.
Alguns exemplos gerais de ansiedade, para vocês verem. A pessoa pensar que sempre os outros estão tentando te destruir, te pegar, te acabar com você, no trabalho muitas vezes. Sempre estão me perseguindo. Isso é um pensamento que não tem fundamento racional, não tem realmente um indivíduo lá que está querendo te derrubar. Às vezes pode ter, mas é preocupação. Aí você vai resolver, você pode resolver. Mas quando você está pensando que todo mundo está atrás de você te perseguindo, querendo te derrubar, querendo fazer isso, aquilo, você entrou num fluxo de pensamentos de ansiedade. Não tem foco, não tem como resolver isso. Não tem. Então você vai continuar insistentemente com a ansiedade em você. Eu tinha aluna que quando as coisas não estavam bem na sala de aula, não chamava atenção, ela entrava num estado que ela não podia nem respirar, tinha que sair lá para fora. Exatamente. Quando a pessoa entra nesse estágio, para chegar no pânico, que é o caso que a Raquel mencionou ali, é um pulo. A gente percebe outro exemplo, né? A pessoa não consegue parar para ver um filme, por exemplo. Já estive ali com pessoas que não conseguiam parar ali para assistir uma série, um filme. Tá em casa, tá sempre arrumando alguma coisa, cuidando de alguma coisa. Fala, para, fulano, só pra gente ver aqui. Aí eu não consigo, fica um pouquinho, já tem que levantar, já fazer uma coisa. Parece que é um estado constante de preocupação, que a pessoa tem que estar produzindo, fazendo alguma coisa. Ela não consegue parar ali, relaxar, descansar e esquecer da... Não, eu tinha que trabalhar. Então, isso é bem comum. Aí meu marido estava assistindo um filme e eu dava uma paradinha, dava uma olhadinha assim, ele dizia, senta. Eu dizia, não, eu tenho que Então, fazer. alguma coisa estava tirando a pessoa do... Nunca parei. Quer ver um outro exemplo? É bem comum. Perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? O que é? Tudo tem que estar perfeito. A pessoa não pode errar. Por que uma pessoa vive dessa forma? Tudo tem que estar perfeito, não pode errar nada. Porque ela tem medo de errar, medo de estar fora do lugar, porque alguma coisa vai acontecer se não estiver tudo certo. E a pessoa é perseguida por esse pensamento que gera o sentimento de ansiedade, que não tem porque é impossível você não errar. É impossível. Mas eu prefiro não fazer se eu não fizer perfeito. Aí eu não faço. Não faz, é uma estratégia que ela encontrou para fugir do perfeccionismo, mas não resolve a causa do problema, que é você aceitar ser falível, errar. O que de pior pode acontecer na sua vida se você cometer um erro? É alguém chegar para você e falar assim, ó, tá errado. É isso. Eu tive que me libertar disso. E claro, eu só fui me libertar dessas coisas depois que a minha saúde sofreu muito. Mas eu era uma pessoa perfeccionista. Talvez alguns de vocês digam que eu ainda sou. Porém, não sou como era. Eu tive que me libertar disso. Eu vou fazer e vai estar errado. E daí eu conserto. E se estiver errado de novo, eu conserto de novo. E assim eu vou caminhando. Porque se você quiser fazer tudo certo, você vai viver com essa ansiedade que vai acabar com você. Então são exemplos de situações de ansiedade. Ficou clara a diferença de preocupação e ansiedade? Preocupação é ótimo para você. Ansiedade é quando você começa a ter esses pensamentos que vão além daquilo que está acontecendo objetivamente na sua vida. É bem simples você identificar no seu dia a dia se é preocupação ou ansiedade. Ficou com o sentimento? Você se pergunta, tem alguma coisa acontecendo objetivamente? O carro está fazendo barulho? Se tem, resolve. Se não tem, e você não pode fazer nada, você tem que aceitar que o seu plano não vai se concretizar. Pode eventualmente não se concretizar. E está tudo bem. Mas isso não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, principalmente para quem é ansioso. E está tudo bem, porque o melhor que vai acontecer, quer dizer, o que vai acontecer, vai ser o melhor para você. Independente, e mesmo que você não entenda. Então vamos ver na prática aqui esse exemplo de hoje, de ansiedade. É mais complicado, tá? Por que a ansiedade é mais complicada? Porque geralmente a pessoa não tem nem consciência que é ansiosa, muitas vezes. Tem pessoas que já chegaram nesse nível de ter a consciência que elas são ansiosas, que isso é um problema na vida delas. Tem outras pessoas que não. Então se você pergunta diretamente para a pessoa se ela é ansiosa, muitas vezes ela vai dizer que não. Não, eu não me considero ansioso, né? Então tem que ser feita às vezes uma investigação antes do analista para saber se realmente é um problema para a pessoa essa questão da ansiedade. Então é isso que acontece aqui no começo. Então veja lá. Por que você está aqui? Ele pergunta. A pessoa responde, eu tenho tido alguns problemas de saúde nos últimos anos, começou com o estômago, depois dores no corpo, tontura, formigamentos, insônia, fiz vários exames, não deu em nada específico, fui encaminhada para o psiquiatra com suspeitas de problemas emocionais, ansiedade, depressão e como não queria usar os medicamentos que o médico passou, estou aqui. Então veja bem, a pessoa ansiosa muitas vezes ela vai descobrir, como foi o meu caso, como é o caso de muitos, ela vai descobrir que isso é um problema na sua vida a partir dos problemas físicos que ela está experimentando. Porque ela não se vê necessariamente como ansiosa e não vê isso como um problema na sua vida até que aconteça um quadro como aquele. E aí a pessoa vai no médico, geralmente, faz exames, não acha nada, etc., até ela ser encaminhada para o psiquiatra. Né? Aí tem alguns que vão recorrer ao caminho mais fácil. O caminho mais fácil é você tomar o remédio psiquiátrico, porque o remédio psiquiátrico simplesmente vai tirar o ruim e o bom, né, também. Só que qual é o tratamento? É você encontrar as crenças falsas que estão alimentando esse comportamento em você. Então, é o que o analista está fazendo aqui. Vamos lá. Você sente que a preocupação excessiva e a ansiedade é um problema na sua vida e te atrapalha muito? A pessoa diz, acho que sim, mas não tenho certeza. Então, isso aqui já acha que sim, porque os médicos anteriores desconfiaram disso. Quais são as coisas que mais te preocupam na sua vida atualmente? Então, essa é uma boa pergunta para você sempre fazer para você, para encontrar esse tipo de ansiedade de causa. Você listar ali o que mais te preocupa, o que está te afligindo. Que eu ensinei, por sinal, lá no nosso processo de devocional, né? Qual é a sua inquietação? Então, todo esse processo está embutido naquele, que você pode fazer no seu devocional.
A pessoa responde, pensa um instante, responde, eu acho que é a minha família, meu marido e meus filhos. Então ela está preocupada com a família, com os filhos. É a maior preocupação, é a única, mas é a maior. Continuando. Por que os seus filhos te preocupam? A analista pergunta. Ela responde, porque eles estão entrando na adolescência, eu tenho medo, ó a palavrinha aqui, ó, medo do que eles vão fazer. Tem todo tipo de coisas no mundo, drogas, bebidas, amizades. Então veja que já foi identificado ali o medo, que é a ansiedade, ou a preocupação também. Por que você se preocupa com isso? Você não confia neles? A pessoa responde, confio, mas eles são adolescentes, são muitas tentações. E daí? Esse é um pouco mais direto, ele não gosta muito de conversinha. E daí? Aí ela responde, e daí que eu não quero que eles façam o que não devem. Já ficou nervosa. O que é fazer o que eles não devem? O que eles não devem fazer? Ela responde, é fazer coisa errada por aí. Às vezes dá nos nervos, né, algumas pessoas que estão sendo entrevistadas. Ele pergunta agora, você ensinou o que eles devem fazer ou não fazer? Eles sabem exatamente o que devem ou não fazer? Então veja que essa é uma pergunta já chave para identificar se a situação dela é preocupação ou se é ansiedade. Porque é uma preocupação legítima. Se preocupar com os filhos, é claro. Só que se você está preocupado, a preocupação indica que tem algo que você tem que fazer que você não fez. Se é uma preocupação. Será que é o caso dela? Vamos lá. Ó, aqui tem duas possibilidades de resposta, exatamente o que a gente está falando aqui. Ó. Resposta 1, ela poderia dizer o seguinte. Ele perguntou, né? Você ensinou tudo que deveria ensinar? Ela responde, não tudo o que gostaria. É isso que me preocupa, tá vendo? O primeiro caso é uma questão de preocupação. E aí o que ela tem que fazer? Ela tem que resolver, porque o sistema cognitivo está dizendo para ela, ó, você não fez o que você devia. Você sabe que tem um monte de coisa aí que você tem que ensinar, eles estão entrando na adolescência e... Então é só resolver, é só fazer o que tem que ser feito. Agora, e se ela dizer assim, ó, ensinei. Tudo o que eu podia fazer eu fiz. Até essa fase. E daí? Continuando então. Sim, aqui a resposta verdadeira, eu coloquei ali só para vocês verem as duas possibilidades, né? Mas a resposta verdadeira foi ensinei. Então, seguindo. Ele pergunta, se você ensinou, fez a sua parte, o melhor que pôde, por que a preocupação? Então aqui está identificado já que a pessoa está sofrendo de ansiedade, é um quadro de ansiedade. Porque ela já fez tudo que ela tinha que fazer. Eu tenho medo que eles escolham fazer diferente do que eu ensinei. Por que você tem isso? Porque não vai ser bom para eles. Como você sabe? Eu sei porque eu sou a mãe deles, eu sei o que é melhor para eles. Então aqui a gente já está percebendo alguns problemas. Seguindo. Assim, aqui a gente já tem a crença, né? Eu sei o que é melhor para eles. Qual é a crença? O meu plano é o melhor que pode acontecer para os meus filhos. Eu era assim. Então agora vem o questionamento dessa crença. Tem certeza, mãe, que o seu plano é o melhor para eles? Sim. Você sabe de todos os pensamentos dos seus filhos, todos os desafios, todos os sonhos, angústias? Sim. Já vi que é uma mãe iludida. Isso aqui é o que a gente chama geralmente de mãe iludida na escola, né? Ela acha que ela sabe tudo que os filhos dela estão fazendo e que estão pensando, que estão sentindo, iludida. Continuando. Você sabe de tudo o que vai acontecer na vida dos seus filhos, com quem eles vão se casar, a carreira que eles vão ter, as lutas que eles vão enfrentar na vida? Você sabe de tudo isso? Não, claro que não. Então como você pode ter tanta certeza que o plano que você imaginou é o melhor para ele? Você não sabe nada do seu filho. A gente costuma falar com os pais na escola e os pais são iludidos. O que os filhos fazem, o que os filhos pensam, o que os filhos estão fazendo. Os pais que não sabem que as próprias filhas adolescentes já estão ganhando mais do que eles no TikTok. E os pais nem sabem disso. Nem passa pela cabeça dos pais. Acha que a filha é santinha. E está ganhando dinheiro no OnlyFans lá no TikTok. Não, claro que não. Então, como você pode ter tanta certeza? Na verdade, não sei. Aqui começou a derrubar as crenças. E quem é que pode saber? Só Deus. Espera aí, a analista fala, você não disse agora há pouco que você é que sabia o que era o melhor para eles? E como? E você, é você que sabe ou é Deus que sabe? É Deus que sabe. Mas a minha preocupação é que eles não queiram saber de Deus também. A sua preocupação é que eles não escolham o que você gostaria que eles escolhessem? É isso? Pensa por um instante e responde sim. Então aqui tem outra crença. O meu filho deve fazer as escolhas que eu acho que ele deve fazer. Outra crença. Então nesse diálogo nós encontramos duas crenças básicas que a gente pode questionar se são falsas. Não vou fazer o questionamento dessa segunda, porque aqui é óbvia. Não é óbvia, tudo bem, né? Para ela não, né? Aqui tinha que questionar, né? Mas para vocês eu vou explicar mais rapidamente aqui para a gente terminar. É verdadeira essa crença? O meu filho deve fazer as escolhas que eu acho que ele deve fazer. Verdadeiro ou falso? Veja, você está querendo, no caso ela, né? Não vocês, né? Mas ela está querendo negar aos seus filhos aquilo que ela teve direito de ter na sua vida.
que é de fazer as suas escolhas. Mas ela não quer dar essa escolha para os filhos. Ela quer que os filhos façam as suas escolhas, o que ela acha que eles deveriam escolher. Veja, nem Deus fez isso. O filho pródigo falou, quero a minha herança. E Deus está aqui, pode ir embora. É claro que o pai não queria, mas o pai deu a liberdade para o filho fazer as suas escolhas. E fazia parte do processo de aprendizado dele. Mas a mãe ali no caso, ela tem uma crença que os filhos têm que escolher aquilo que ela, já com toda a experiência de vida que ela tem da vida inteira, ela levou a vida inteira para aprender, mas ela não quer dar ao filho a liberdade de aprender por si mesmo e fazer as suas escolhas. Mas a orientação não anula a orientação. Não anula a orientação, mas a ansiedade está exatamente nisso. Porque o que ela diz? Que ela ensinou ou não ensinou? Ela diz que ensinou. Mas por que ela está preocupada? Porque ela tem medo que o filho faça suas escolhas a partir do ensinamento que recebeu. Então é uma crença falsa. Então veja as duas crenças falsas. Primeiro, o meu plano é o melhor que pode acontecer para os meus filhos, o meu filho deve fazer as escolhas que eu acho que ele deve fazer. Essas duas crenças são falsas. A pessoa está ansiosa exatamente porque ela está arraigada, abraçada em crenças falsas, que não são verdadeiras. E quais seriam as crenças, então, atualizadas verdadeiras? Para a gente caminhar aqui para o fim. Atualização. Primeira, o meu filho deve fazer as suas próprias escolhas. Eu ensinei. Eu fiz o que eu podia fazer. Tudo o que estava no meu alcance eu fiz, ensinar. Agora, as escolhas, ele vai fazer as suas próprias escolhas. E segundo, o que acontecer na vida dele será o melhor a partir das escolhas que ele fizer. Não é a partir das suas escolhas. Porque Deus, tanto quanto cuida de você, tem um relacionamento com Ele também. Ele vai fazer suas escolhas, Ele vai cometer os seus erros, Ele vai aprender com seus erros. E Deus vai sempre fazer o melhor para conduzir ele para o melhor caminho, a partir das escolhas que ele fizer. E entrega isso na mão de Deus. É isso que eu tenho que acreditar. Não são crenças falsas. Então, resumindo aqui, ansiedade e preocupação são pensamentos de ocorrências possíveis futuras contrárias aos meus planos, por exemplo, que meus filhos vão fazer, etc, etc. Qual é a crença falsa? Veja que é quase igual a outra da contrariedade, só que agora está no futuro. O meu plano será o melhor para mim ou para os meus filhos. A contrariedade é o meu plano é o melhor no presente. Não deu certo, estou contrariado. Ansiedade, o meu plano é o melhor, ele tem que acontecer. Se não acontecer assim, vai acontecer 1 milhão de coisas lá, que nem ia acontecer com o André lá nos Estados Unidos. Pensamentos catastróficos. Isso é o medo. É o medo, claro. O medo que a sofra, a gente não... E a atualização, qual é? No geral, vai passar por isso aqui. Vai acontecer o que for melhor para mim. O que acontecer será o melhor para o meu filho a partir das escolhas que ele está tomando. E eu tenho que aceitar, ou eu tenho que acreditar que realmente Deus está lá e está fazendo acontecer exatamente o melhor. E se o meu plano era um e aconteceu outro, é porque o plano de Deus é melhor do que eu imaginei. Eu estava muito preocupada uma vez com o André, sempre o André, né? Então veja, a partir desse estudo, nós percebemos que tem 2 tipos de pessoas. Tem a pessoa que ela vai fazer o máximo possível para que os seus planos aconteçam. E se não acontecerem, vai ficar frustrada, vai ficar contrariada, vai ficar ansiosa, vai ficar ansioso, vai ficar preocupado. E tem a pessoa que tem a preocupação genuína que indica que ela deve fazer algo. E aí sabe o que ela diz pra gente assim? Eu não me preocupo com nada. Eu não sou um cara ansioso, eu não me preocupo com nada. Aí já é mais o caso do perfil masculino. Eu não me preocupo com nada. Só que ele é tão despreocupado que até as preocupações das coisas que ele tem que resolver, ele não faz. E é o mesmo problema do lado oposto. Né? Não se preocupar com nada não é bom. Você tem que atender às suas preocupações objetivas quando você tem coisas. E querer se preocupar com coisas que estão fora do seu alcance também é um erro, porque você não está confiando no plano supremo de Deus. Então a gente tem que evitar esses 2 extremos. Só para a gente finalizar com o texto aqui. Olha a crença falsa. Jesus vai dizendo, versículo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer, de beber, contra o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha o questionamento que Jesus faz, versículo 25. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? 2 crenças falsas que Jesus está questionando ali. Primeira crença falsa. A vestimenta ser mais importante que o corpo. O alimento ser mais importante que a vida. Veja como isso acontece realmente na nossa casa. Por exemplo, o cara está desempregado, né? O pai de família está correndo com desempregado, ele está preocupado com o quê? Com o alimento que ele vai colocar na mesa. Se eu não tiver o emprego, não vou ter o alimento e vai acontecer isso, e o que eu vou dar para os meus filhos, isso e aquilo. Começam os pensamentos catastróficos. Aí Jesus questiona essa crença. Como é que ele questiona? Não é a vida mais do que o alimento?
Você está vivo ou você está morto? Quantas pessoas morreram hoje no mundo? Quantas pessoas perderam a vida de ontem para hoje? Você está vivo ou você está morto? O que Jesus está fazendo com essas perguntas é questionar as crenças das pessoas que as deixam ansiosas. Não é a roupa mais do que, ou o corpo mais do que a roupa. Corpo aí é sinônimo de saúde. Não é a sua saúde mais do que a roupa que você vai vestir. Porque enquanto você está preocupado com a roupa que você vai comprar para os seus filhos, tem gente que não tem a perna para colocar a calça. Tem gente que não tem o braço para colocar a blusa. Tem gente que não tem a visão para colocar o óculos. Jesus começa a questionar as crenças falsas das pessoas. E aí ele segue questionando, mas eu não tenho tempo para Aí só continuar. queria contar uma história que eu me lembrei. A minha